Quando chegaram a multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, versos 14 ao 20. Este dia no qual vivemos tem dias ensolarados e também noites bem escuras. Da mesma forma, na esfera espiritual, enquanto existe o reino luminoso de Deus, também existe o reino do diabo, quartel-general das forças das trevas. Esse mundo dos espíritos tem Lúcifer, o arcanjo decaído, como seu cabeça no governo de todas as forças do mal. No nível hierárquico seguinte encontram-se os anjos que caíram com Lúcifer, quando esse se opôs a Deus. São espíritos malignos. Há milhares de demônios na linha de frente das forças do mal. Eles nos atacam em direta oposição a nós. O poder que nos agride, que tenta destruir-nos continuamente, é o poder desses demônios. Há tipos diferentes de demônios. A Bíblia nos fala de espíritos imundos. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10, verso 1. Espíritos imundos ocupam a mente mediante pensamentos impuros. Da mesma forma que o ar que nos cerca é impuro por causa da poluição, a atmosfera mental e ambiental que hoje nos cerca também é indescritivelmente imunda e corrupta. Uma evidência de que os espíritos imundos proliferam no mundo, contaminando o nosso ambiente. É encontrada na impureza da música, dos filmes, novelas, livros e revistas seculares. A Bíblia nos fala de espíritos malignos. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. 1 Samuel 16, verso 14. São demônios que fazem com que as pessoas fiquem ansiosas, inquietas e perturbadas. Tentam levar o ser humano ao caos mental. A Bíblia nos fala dos espíritos de mentira. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou o mal a respeito de ti. 2 Crônicas 18, verso 22. Quando presas por um espírito de mentira, as pessoas mentem com muita facilidade, como se estivessem falando a verdade, tendo a sua consciência cauterizada como um ferro em brasa. Essas pessoas estão longe da salvação. A Bíblia diz que há espíritos enganadores, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Os espíritos enganadores poderiam ser chamados de espíritos religiosos, porque frequentemente levam as pessoas a caírem em heresia e negar que Jesus é o Filho de Deus, que pecado não existe, nem inferno, nem condenação eterna. Há espíritos de adivinhação. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem
que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Atos 16, verso 16. Esses espíritos dizem falsamente às pessoas seu passado e futuro e as confundem. Esses espíritos operam por dentro e por fora do cristianismo, onde quer que recebam alguma atenção. A Bíblia menciona demônios que trazem todos os tipos de moléstias ao homem. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, verso 38. Do ponto de vista médico, moléstia significa uma situação patológica provocada por micróbios ou condições anormais que atacam os seres humanos, perturbando a função normal do corpo ou da mente. A fonte dessas doenças são os demônios das doenças. Portanto, podemos ver que por trás de toda conversa suja, ansiedade, inquietação, desordem mental, mentiras, negação de Jesus, leitura da sorte, enfermidades, imoralidades, heresias e outros males, está o trabalho desses demônios. Jesus expulsou os demônios. O propósito de Jesus ao vir a este mundo foi salvar o homem da escravidão de Satanás de forma a lhe dar a vida eterna. Antes de caírem, Adão e Eva eram perfeitos, dotados de uma vontade livre. Por sua livre e espontânea vontade, eles obedeciam alegremente a Deus e dominavam a terra que Deus lhes havia confiado. Mas assim que Adão e Eva obedeceram a Satanás, em vez de obedecerem a Deus, caíram e se tornaram servos de Satanás. Desde então, Satanás, o dominador dos poderes do ar, vem controlando as mentes dos homens tão intensa e incessantemente que eles têm adorado ídolos e caminhado pela estrada da destruição. Deus, entretanto, sendo um Deus de amor e misericórdia, não deixou o ser humano nessa condição. Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus, Deus encarnado, para ser crucificado. Assim, Jesus tornou-se o sacrifício redentor que livrou a humanidade do pecado. Enfermidades, maldições, ódio, imoralidades e contendas são algumas consequências do pecado, pois o salário do pecado do homem é a morte. Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio a este mundo a fim de desfazer as obras do diabo. Aonde quer que fosse, ele expulsava os demônios e libertava os homens da sua escravidão. Jesus deu autoridade para expulsar demônios, não apenas aos discípulos dos seus dias, mas a nós também, que vivemos hoje. Como já nos foi dada essa autoridade para expulsar demônios, nós os expulsamos. Os demônios devem sair. Quando proclamamos "está escrito" e lhes ordenamos que saiam em nome de Jesus, eles precisam sair. Jesus disse em Marcos 16, versos 17 e 18: "E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados." Ele também prometeu em Lucas 10, verso 19: "Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum." A palavra autoridade, nesse caso, tem um significado importante. Satanás também tem poder, mas seu poder é ínfimo, comparado ao de Deus. Poder em grego é dunamis, de onde surgiu nossa palavra dinamite. O poder dado por Jesus em grego é exousia, que é usado para indicar a autoridade sobre o poder dunamis. Descobramos agora a diferença entre poder e autoridade. Hoje,
Os carros se movimentam pelas ruas com grande potência e velocidade. Mas um policial faz um sinal com o seu dedo mínimo. Podemos ver todo o trânsito alucinante parar imediatamente em obediência à ordem do policial. Quem deu autoridade tão grande ao policial? Que autoridade tem ele? A autoridade sobrepuja o poder. A Bíblia diz que temos autoridade e que nossa autoridade nos foi dada para controlar o poder do inimigo. Podemos e devemos nos tornar homens e mulheres que vivem segundo a autoridade que Jesus nos deu. De agora em diante, usando a autoridade que Jesus partilhou conosco, devemos expulsar os espíritos malignos, espíritos de mentira, espíritos enganadores, demônios de enfermidades, exatamente como fez Jesus, e vivermos vidas vitoriosas em Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.